A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes desse canal de orações, sejam abençoados neste dia de hoje. A palavra que vamos trazer é para nos fortificar no dia de hoje. Vamos falar como é que podemos sobressair nas nossas batalhas, nas dificuldades que nós temos constantemente, diários. Então, por isso eu vim com um tema que vamos falar a importância de jejum. Amados, é importante que nós jejuamos para amortecer a nossa carne e fazer sobressair o nosso espírito. Porque quando o espírito é forte, tudo submete. Amados, vimos o exemplo de Daniel. Se formos a ver no livro de Daniel 9:2, a Bíblia diz que Daniel, depois de ler as escrituras, aí onde descobriu que eram cativos, mas que essa catividade podia durar mais de 70 anos. Mas já havia 70 anos passado, não havia nada que anunciava a liberdade. Continuavam escravos, continuavam no sofrimento. Mas quando ele leu a palavra de Deus, descobriu o segredo que era do seu sofrimento, ele não cruzou as mãos, entrou numa batalha espiritual, começou a orar e jejuar, vestiu sacos e cinza para que ele pudesse sair da situação. Mas não era só para ele, a situação era para a nação inteira, porque toda a nação estava no jugo do maligno, estavam em cativeiro dentro da Babilônia. E essa profecia já vinha da antiguidade, profecia que vinha através do profeta Jeremias. Então, amados, quando nós estamos perto de uma ameaça do diabo Satanás, nós devemos recorrer à Escritura de Deus, e através da Escritura vai nos abrir a mente, porque conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Amado, quando você conhece a verdade, já não aceita o cativeiro, já não aceita o jugo do inimigo, já não aceita viver embaixo do jugo de alguém, viver no cativeiro. É isso que aconteceu com Daniel. Daniel, depois de ler as escrituras, tanto tempo eles esperavam um livramento, tanto tempo esperavam uma luz que podia iluminar o seu ser, que podia iluminar a vida deles que eles levavam, sempre embaixo do jugo do rei da Babilônia. Mas quando ele leu as palavras de Deus, no livro que ele tinha lido, é onde ele descobre que tinham que ser cativados, tinham que entrar em cativeiro durante 70 anos, que os 70 anos já tinham passado, não havia nada que anunciasse a liberdade. É aí que ele decide sair daquela situação e tirar o seu povo daquela situação. Muitas vezes nós devemos buscar a face do Senhor, não é só por nós, mas para libertar também outras pessoas. Esse jejum de 21 dias, que o Daniel fez logo no primeiro dia que ele começa a orar, porque ele se aplicou com um coração que não era de egoísmo. A primeira oração que ele fez era de se humilhar na face do Senhor, era de pedir perdão dos seus pecados. Nós, às vezes, a Bíblia diz no livro de Isaías 58, o meu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas o vosso pecado faz o bloqueio entre Deus e o povo que ora. Então é isso que acontecia a Daniel, a esse povo que estava em Babilônia. As orações não subiam, porque eles tinham feito blasfêmias contra os profetas que eram enviados para eles. Enviaram profetas sobre eles, mas eles faziam as blasfêmias, não ouviam as profecias, não entendiam aquilo que vinha de Deus e não davam importância. Então, naquela hora, quando Daniel compreende que o povo estava embaixo da maldição, ele meteu-se a buscar a Deus de joelho, com jejuns, orações e prantos. Muitas vezes, amados, quando você vê que a situação da tua casa, que a situação da tua vida, que a situação da sua família não consegue estar estável, amado, entra numa batalha espiritual, jejua, porque a importância de jejum
A importância do jejum é de mortificar a carne, é uma maneira de se humilharmos na presença do nosso Deus, é uma maneira de se retirarmos, de desconectarmos do mundo, mas para estarmos na presença do nosso Deus, expormos as nossas questões, e é uma maneira também de nós ouvirmos a voz do Senhor. A quem lidera, que é um líder de uma empresa, pode ser líder de uma empresa, pode ser líder de uma igreja, pode ser líder de uma família. Quando você vê que as coisas não andam, volta no quarto secreto. O quarto secreto é o quê? A Bíblia diz que quando orares, entra no teu quarto, fecha a janela, fecha as portas, oras o teu Deus que está em segredo e Ele te recompensará publicamente. Vai buscar esse Deus, já que as coisas não vão, através da oração simples. Redobra o joelho, jejua, busca a Deus e Ele você ouvirá uma orientação que Deus te dará para você poder subsair do obstáculo onde se encontra, ou dessa situação, ou dessa gente que você lidera. Porque o mundo de hoje é um mundo liderado pelo diabo Satanás. É um mundo liderado pelas forças ocultas. Então, o Filho de Deus, você cristão, deve manter a vida de jejum, deve manter a vida de orações, porque há certos demônios, há certas situações, há espécie de pessoas só podem te obedecer quando você estiver numa força de jejum e orações. E os satanistas jejuam para destruir vidas, jejuam para destruir a nação. E quanto mais você, filho de Deus, que não aceita o jejum, pode ouvir o apelo de jejum, que a igreja tem jejum, você nunca participa. Quando você não participa, a tua fé é uma fé que não vale nada, é uma fé que não é forte, é uma fé que não é baseada pelos fundamentos espirituais. Amados, o jejum é divino, o jejum é bíblico. Os antigos obtiveram testemunhos através de jejum. Vamos ver a Moisés. Moisés, enquanto estava com o povo de Israel no caminho, eles não tinham uma direção certa. Mas para conseguirem a direção certa, Deus teve que levar Moisés a um jejum. Vamos ver isso no livro de Êxodos 25, 9. Se você subir até 40, Moisés subia um monte, às vezes 40, às vezes 7 dias que ele subia ao monte para jejuar, para buscar a face do Senhor, para que Deus falasse com ele, para que ele pudesse transmitir ao povo. Às vezes nós jejuamos para que Deus nos dá para podermos transmitir ao povo. Às vezes nós jejuamos para que Deus nos dá para podermos transmitir à nossa família. Às vezes nós jejuamos para que Deus nos dá para podermos dirigir onde Deus nos meteu para dirigir. Nenhum dirigente pode dirigir que não ouva a voz do Senhor. Quando você não ouve a voz do Senhor, é impossível você estar estável onde você é colocado. É impossível numa família que não ouve a voz de Deus, essa família poder se firmar. Moisés, para receber a visão do tabernáculo, ele teve no jejum. É aí onde Deus lhe dá a visão do tabernáculo e lhe mostra como é que podia ser o modelo que podia ser do tabernáculo, para que os filhos de Israel conseguissem ver o caminho, para que lá o fogo descesse, para que lá Deus lhes visitasse. Então, amados, nós não podemos só jejuar quando é que é um jejum coletivo, mas às vezes nós devemos nos retirar por causa das situações que temos vivido nas famílias, por causa das situações que temos vivido no mundo, por causa das situações que nos aparecem, que nos afrontam. Quando você já orou, já suplicou e não consegue uma solução, entra numa batalha espiritual, jejua na tua casa, jejua onde você está, o teu lar está a cair, não consegues um marido, qualquer homem que aparece não é para casar, mas entra numa comunhão com Deus, e na comunhão com Deus, Deus vai te dar um modelo do homem da tua vida. Deus vai te dar um modelo da esposa da tua vida. Deus vai te revelar através da revelação. Quando você dormir e acordar, Deus vai te dizer: voici les os de seu sol.
veja aqui o osso dos teus ossos. Adão, enquanto dormia, meditava, Deus lhe deu um profundo sono e quando acordou, encontrou um uau. Amados, quando nós estamos no profundo sono, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na montanha, nós estamos num profundo sono. E esse profundo sono nos desconecta do nosso corpo natural e nós somos conectados ao ser celeste, ao Espírito Santo. A nossa mente, a nossa alma, elevada na dimensão de Cristo, elevada na dimensão da divindade. E quando nós subimos na dimensão da divindade, nós trouxemos a divindade na terra, a terra obedece, porque a terra é abençoada por o céu é que abençoa a terra. Então, quando nós subimos na dimensão de Deus, lhe procurando nas orações, lhe procurando em jejuns, em clamores, em cânticos, Deus, Ele desce. E quando Deus desce, as coisas mudam, a situação muda, o desemprego acaba, a morte para nas famílias. Hoje em dia, cada dia que vocês dormem, as pessoas caem como lenha, as pessoas morrem como lenha, mas não é a vontade de Deus às vezes, mas a falta da presença de Deus nas nossas famílias, a falta da presença de Deus nos nossos convívios nos traz doença. Os antigos não morriam assim. Eles viviam séculos, anos e anos. Chegavam até os 100 e tal anos, os 90, os 900 e tal anos. Porque eram pessoas dedicadas a Deus, pessoas dadas a jejum, a oração. Quando viam a coisa estar se complicar, eles entravam dentro. Mas hoje o povo de Deus, hoje os filhos de Deus, não querem nada com Deus, só passam vida a criticar a vida dos servos de Deus, só passam vida a caluniar aqueles que buscam Deus de verdade. Amados na fé, Deus nos chama ao arrependimento. Vamos buscar Deus, vamos mais arrumar nossas bagagens, vamos subir na montanha, vamos procurar Deus. Jesus na montanha, Ele se transfigurou, levou 3 pessoas. E essas 3 pessoas que Ele tinha levado, amados, Tiago e João, viram Jesus a se transformar, porque a presença de Deus quando é tanta, mesmo o teu rosto transforma, mesmo a tua cara transforma, o brilho é diferente e aquele que está cheio de demônio, ele não te resiste. Jesus, a prova concreta, Jesus saindo do barco, havia um homem que estava cheio de demônio. Esse homem não conseguiam lhe prender, até as cadeias ele partia, dormia no cemitério. Não tinha ninguém que pudesse lhe segurar, mas Jesus descendo do barco, homem de Deus cheio de autoridade, cheio de espiritualidade, cheio de Deus com ele, só desceu do barco. Os demônios começaram a pegar fuga, a dizer: filho de Deus, por que você veio nos atormentar? Jesus, filho de Davi, não nos deita longe, mas nos deita nos porcos. Porque a autoridade que estava nele, os demônios reconheceram. Amados, enquanto você não tiver autoridade nenhuma, enquanto você não tiver Cristo contigo, enquanto não buscar Deus em jejum e orações, mortificar a tua carne, nunca nenhuma autoridade te será dada. Você pode pregar, pode contar muita fábula, mas não é isso que Deus quer. Deus quer homens cheios de Espírito Santo, que lhe evocam de verdade, mulheres espirituais que são capazes de transmitir algo onde se encontra um vazio, que quando chega, a solução chegou. São esse tipo de mulher, são esse tipo de homens, são esse tipo de jovem que Deus procura neste momento. Amados, vamos voltar a Deus, vamos voltar a orar de verdade, vamos voltar a jejum, porque o jejum é uma maneira de nos dobrar perante Deus, é maneira de nos arrepender dos nossos maus caminhos, é uma maneira de nos humilharmos na presença de Deus, de mortificar os nossos maus hábitos, de tirar toda a compaixão da carne. Quando nós mais jejuamos, a nossa saúde vai mais além do que nós
pensamos. Muitas vezes pensa só fazer um jejum por causa da fome. Eu sofro do estômago. Você continuará a sofrer desse estômago até o dia que você decidir que tens que buscar a Deus. Porque Ele é que cura, que sara, que liberta. O jejum cura estômago. O jejum na medicina, os próprios médicos testemunham que a oração sara. O jejum cura doenças incuráveis. O jejum limpa diabetes. O jejum limpa o estômago. O jejum limpa câncer. O jejum limpa doenças incuráveis. O jejum limpa a mente. E ele nos leva à volta ao nosso Deus. A aliança que quebramos com Deus só volta quando nós nos humilhamos, quando nós quebramos a nossa carne. Às vezes já perdeste a vida de oração há muito tempo, já perdeste a vida da fé há muito tempo. Deus te chama, volta para buscar essa chama, redobre o teu joelho. No livro de Isaías 58, ele disse: não é este jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma, se unge com cinza. Não é este, mas o jejum que eu escolhi, que o homem desata as suas ataduras de impiedade. Isaías 58, a partir do 6. Que você se humilha, desata as ataduras do ódio, as ataduras da inveja. Deixa todos que estão presos dentro do teu coração livre. Acolhe o faminto na sua casa. Acolhe aquele que não tem nada na tua casa. Se ver o nu, lhe veste. Se ver aquele que está necessitado, lhe ajuda. E aí você orará, e eu, como Deus, te responderei e farei sair a tua luz como a justiça do meu dia. É esse jejum que Deus nos pede. Jejum de arrependimento. Jejum que quebranta as ataduras da impiedade, as ataduras do pecado. Um pecado que você está. Às vezes você consegue, quer fazer o bem, não consegue. Esse pecado hoje diz: amanhã vou deixar, vou sair dessa fornicação, vou sair dessa masturbação, vou sair desse roubo, vou sair dessa inveja, vou sair dessa glotonaria, vou sair desse egoísmo. Mas você não consegue sair. Aí dia você vai, louva. Você se sente que estás livre, mas volta quando estás sozinho. Faz a mesma coisa. Porque a verdadeira fé não é quando estamos com os outros, mas a verdadeira fé é quando você está sozinho. E quando está sozinho, o que andas a fazer, irmão? O que andas a fazer, irmã? Quando tu estás sozinho, como é que você se comporta? Então, essa é a questão que está aqui. Por isso Deus te chama hoje. Não resista, te chama hoje. Volta na presença de Deus, volta no primeiro amor, porque o próprio Jesus Cristo, que é o próprio mestre para começar o ministério, foi levado no deserto. A Bíblia diz no livro de Lucas 4, logo que Jesus Cristo foi levado no deserto, ele voltou cheio de Espírito Santo. Voltou cheia de Espírito Santo. Ele no Jordão estava cheio de Espírito Santo. E com esse Espírito Santo foi levado no deserto. E lá no deserto não comeu, não bebeu. Amado, há vezes que nós temos que matar o nosso corpo. Não comermos, não bebermos, mas buscarmos a face do Senhor. Para que o Senhor possa nos falar. Para que o Senhor possa nos abrir a revelação do que passa em casa. Muito está a dormir aí com o homem. Esse marido te trai. Essa mulher te trai. Essa filha te trai. Essa filha faz coisas impossíveis. Esse filho está contigo em casa. O filho voa, mas você não consegue ver nada. Os olhos estão cegos. Por quê? Porque você não está na capacidade de ver algo espiritual. Porque o teu espírito não está conectado com Deus. Vamos voltar, Senhor. Vamos voltar, amados, na nossa presença. Na presença de Deus. Não na nossa presença, mas na presença de Deus. Para que Deus nos revela coisas guardadas. No livro de Jeremias 33, diz: invoca-me, te mostrarei coisas guardadas que tu não sabes, estão no oculto. Quantas vezes a nossa sorte está guardada? Quantas vezes o nosso ouro está guardado, está perto de nós, mas estamos a viver como mendigos, como escravos. Mas tudo que nós podemos puxar não é só com orações, amados, mas há situações com jejum e orações, com jejum
e orações, conforme a Bíblia diz no livro de Mateus 17, 21, enquanto os apóstolos iam com Cristo sempre, viam Jesus a fazer milagres, mas eles não conseguiam fazer nem sequer um milagre. Aquele homem veio com seu filho, esse filho sofria de doenças, caía no fogo, caía nas águas vezes, disse que meu filho sofre, mestre, mas já lhe levei nos teus apóstolos, já lhe levei nos teus discípulos, não conseguem expulsar o meu filho, o demônio que lhe atormenta. Mas Jesus, cheia de Espírito Santo, cheia de santidade, cheia de divinidade, oh glória, cheia de divinidade divina, ele logo que mete a mão, o demônio cai e sai na criança. Oh Jesus Christ! Os apóstolos se maravilharam. Mas mestre, como é que acontece tal coisa? Dizem raças de víbora, gente incrédula. Até agora que eu ando convosco, nunca conseguiste perceber que há certos demônios não são expulsos só da oração simples, mas é com jejum e orações. Essa situação que já te ultrapassa o nível, já te ultrapassa o entendimento. Você vê vultos, você ouve vozes, o filho não marcha, a filha não casa, manda ou amanhã deixa. Essa vida que ela leva, você precisa a face do Senhor, precisa buscar a presença de Deus, precisa se fechar, você sozinho, ouvir a voz de Deus. Conforme Jesus se desconectou de tudo e de todos, foi buscar a face de Deus, para que ele tivesse força para afrontar o adversário. Às vezes o nosso adversário é mais forte do que nós, mas que tática podemos utilizar? Davi, perante Goliate, utilizou uma pedra. Disse: eu conheço uma tática, que essa tática não falha. Já matei o urso que vinha para destruir as ovelhas do meu pai. Então essa tática não vai falhar. Mas Davi não utilizou armas carnais, enquanto Saul lhe dava armas, disse, revistas dessas armas para poder ir na batalha. Ele tentou as armas, viu que aquelas armas eram pesadas, se despojou daquelas armas, pegou uma laça e uma pedra, foi à batalha, porque é uma pedra que era espiritual, e essa lança não falhou. E quem é o Goliate que tem te dado desafio na tua casa? Qual é o Goliate que te tem desafiado? Em que área? Às vezes quer ter um filho, queres alcançar. O Golias se levantou no teu útero, bloqueando os ovos, fazendo apodrecer os ovos. Nesta hora, levanta-te, irmã. Deus é contigo. Revista as armas espirituais. Volta dentro da tua casa. Fecha o teu quarto. Fala com Deus, em jejum e orações, Deus te ouvirá. E essa madre vai gerir mais de 7 vezes, aleluia. Não sei qual é a situação que você tem passado. Às vezes é a depressão que te mata. Muitos têm dinheiro, têm casas compradas, têm carros de luxo, mas aquilo não salva. Você vive na depressão. Você que me ouve, que vive na depressão, volta-te perante Deus. Entra numa batalha espiritual, combate o teu inimigo, combate aquele gigante que te tem ameaçado dia e noite, nas orações, em jejum, porque a luta não é carnal, a luta nem contra o irmão, nem contra a irmã, mas a luta é espiritual. O teu inimigo é invisível, o teu inimigo é espírito. Onde o mal estava programado, você jejuando, você chega naquele lugar, a Bíblia diz: comerei coisas mortíferas, não morrereis, beberás coisas mortíferas, não morrereis, e porás mãos nos enfermos, serão curados, porque o poder que estará em ti é um poder dos altos, é um poder que veio divina. Por isso, amados, esta pequena exortação que venha fortificar alguém, não sei que área que o diabo tenta atacar. Às vezes é nas finanças, às vezes é no trabalho, às vezes na vida sentimental. Principalmente o demônio não gosta de casamento. Quantos casamentos estão à beira de voarem para a rua? Quantos casamentos estão quase a se destruir? Ou amada, vai e jejua para esse teu marido. Ou amado, jejua para essa esposa que você ama, que te trai dia e noite, que quer sair de casa, para esses filhos que não te ouvem, que esses filhos que foram dados a
feitiçaria, que não dão a paz em casa, jejua, Deus é poderoso. Esses demônios sairão, porque essa casca só sairá com jejum e orações. Essa situação de doença, desde que começou, esse câncer, essa diabetes, essa doença de epilepsia, que o filho cai no fogo, que o filho cai todos os dias, mesmo a conduzir ele cai, vai, busca Deus. Busca o jejum, sobe na montanha, porque Jesus, depois de 40 dias, quando desceu, nenhum demônio resistiu, nenhum demônio se levantou. Existe o jejum coletivo, como o jejum da Esther, disse que congrega todos os judeus, porque os judeus estavam em perigo. Mas jejuarei, e eu também jejuarei no palácio. Se tiver que morrer, morreremos. E se viver, viveremos. Jejuar e afrontar certas situações carnalmente não conseguirás, mas jejuando, orando, a fé é dos corajosos. Ou morremos ou vivemos. Ou matas a fé, vão me desculpar, ou matas o medo, você vive, ou o medo te mata. Então, neste momento que nós estamos, irmãos, o adversário não está na brincadeira. Devemos reforçar os jejuns nas nossas casas, as orações nas nossas casas. Podemos fazer o jejum coletivo, mas o jejum individual é um jejum que te liberta, que ouves a voz do Senhor. Certamente, sem dúvida, é um jejum que te traz a revelação do trabalho que queres entrar, do projeto que queres começar, daquela obra que queres começar, daquilo que queres comprar, daquela que queres casar, daquilo que você quer fazer. Entra no teu quarto, fala com Deus, jejua, ora. Queres entrar na universidade, queres entrar num casamento, numa relação, entra, ora, para que Deus te dá a revelação certa. Que Deus vos abençoa. Aqui é a vossa simples irmã Elizabeth André. Vos amo muito, vos amo. Que Deus vos abençoa. Que Deus vos faz o bem. Que Deus vos mostre o caminho que devem andar. Saia na vida da distração, porque o adversário, nosso inimigo, nos runge 24/24. Que Deus vos abençoa. Amém, amém. Deixa sempre o teu comentário. E compartilha sempre, mais você compartilha, mais serás abençoado. Glória a Jesus. Aleluia. Amém.